Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como fazer color grading no Lightroom utilizando uma técnica similar às máscaras de luminosidade que a gente tem lá no Photoshop. Sim, dá para fazer algo bem parecido aqui no Lightroom, a gente vai ter muito mais controle e coisa e tal. Se você não sabe por que isso é interessante, segue comigo porque eu vou fazer uma breve introdução explicando o que é color grading bem rapidamente e explicando por que essa técnica aqui no Lightroom é interessante. Se você já sabe por que ela é interessante, eu vou deixar marcado aí na descrição o tempo para você saltar aí no vídeo para ir direto para o tutorial, beleza? Que eu sei que tem gente que já tem um domínio maior disso, já quer ir direto para o tutorial, então segue em frente, né? Para quem vai me acompanhar, vamos lá. O que é color grading? Color grading é uma técnica que vem do cinema, né? É a manipulação das cores da cena e dos tons de uma cena para dar uma identidade para o filme, para dar cara de cinema para o filme, para dar uma cara, uma personalidade para ele. Entre as técnicas de color grading, uma delas é manipular as cores de acordo com as faixas tonais da cena, ou seja, eu adicionar uma determinada cor nas áreas mais escuras da cena, ou adicionar uma cor nas áreas mais claras, ou nos meios tons, ou seja, eu separo uma determinada faixa tonal e adiciono uma cor naquela faixa tonal, similar ao que eu fiz aqui nessa imagem, tá? Vou fazer aqui, voltar ela e vou dar um redefinir para mostrar o processo, né? A maneira mais comum que nós tínhamos de fazer esse tipo de trabalho de color grading aqui no Lightroom era utilizando a tonalização dividida. A tonalização dividida permite que eu coloque uma cor nas sombras e nos realces da minha cena, né? Se eu quisesse fazer um teal and orange aqui, por exemplo, eu poderia escolher aqui duas cores e aí eu tenho um efeito similar ao teal and orange. Só que eu tenho uma série de limitações, eu só tenho duas faixas tonais para escolher, eu não consigo escolher a amplitude dessas faixas tonais, né? Eu não consigo criar uma terceira faixa tonal no meio tom, por exemplo, ou separar essas duas faixas afetadas, eu não consigo fazer nada disso. Ele me limita bastante. A tonalização dividida é prática de usar, mas tem aí suas limitações. Uma outra opção é utilizar a curva de tons, né? Que eu posso utilizar, por exemplo, o canal azul para adicionar azul nas sombras e amarelo nos realces, e aí pegar o canal vermelho e botar um pouco de vermelho nos meios tons. E por aí vai, né? Eu consigo fazer alguma coisa aqui na curva de tons. Na verdade, a quantidade de controle que você tem na curva de tons é extremamente alta. Mas por outro lado, a curva de tons pode ser mais complicada para usar para muita gente. Então, acabou que recentemente a Adobe adicionou uma função nova no Lightroom, inclusive tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar aí destacado na descrição do vídeo, que são as máscaras de luminosidade para os pincéis e para os ajustes localizados, né? E utilizando isso, eu consigo fazer um color grading aqui no Lightroom com muito mais precisão e muito mais controle, muito mais possibilidades do que a tonalização dividida me oferece e com mais simplicidade, na minha opinião, com um resultado mais direto do que eu quero fazer, do que eu teria com a curva de tons, né? Então para mim é um meio termo interessante. Eu não vou ter todas as possibilidades que eu teria no Photoshop, por exemplo. Não vou ter, né? No Photoshop você tem modos de mistura e você tem outros recursos, mapa de gradiente, coisa e tal, que vai te ajudar a fazer um color grading lá. Mas dentro das possibilidades que o Lightroom te oferece, essa técnica, na minha opinião, talvez seja uma das mais funcionais e mais interessantes. Como é que eu vou fazer ela? Eu vou começar aqui com o filtro graduado, né? A partir de agora começou o tutorial, é esse tempo aqui que eu vou marcar para quem quis pular a introdução, né? Então assim, a primeira coisa que eu quero fazer é criar uma máscara que pegue a foto inteira, né? E aí como é que eu posso fazer isso? Como é que eu bolei de fazer isso? Se eu faço gradiente, uma máscara graduada, olha só, tudo dessa linha para trás está selecionado, é uma máscara, né? Então o que eu vou fazer para selecionar a minha área da foto inteira é simplesmente criar uma máscara graduada para fora da foto aqui, ó. E aí ela seleciona a imagem inteira, né? Eu utilizo o filtro graduado por quê? Porque para termos de cálculo no Lightroom ele é mais leve do que, por exemplo, se eu usasse o pincel de ajuste localizado e pincelasse a foto inteira, né? Como eu estou com a máscara selecionada, tá aqui, é como se eu tivesse coberto a minha foto inteira com a máscara, né? E agora eu vou aplicar a cor que eu quero aplicar
numa determinada faixa tonal. Eu vou começar com a ideia do color grading do Teal and Orange novamente. Então eu vou pegar aqui um azul esverdeado, né, que seria o teal, e aí vou preencher. E é como se eu tivesse aplicado essa cor em cima de toda a minha imagem. Eu não quero ela em cima de toda a imagem, eu só quero ela nas áreas escuras da minha cena. O que eu vou fazer? Eu tenho a opção aqui, máscara de intervalo, e aqui é que está o segredo dessa técnica aqui, né? Vou botar a máscara de intervalo de luminância, e essa máscara é que permite que eu selecione a faixa de luminância, a faixa de luminosidade que vai ser afetada pela minha cor, né? Ou seja, o que eu faço lá na tonalização dividida, quando eu escolho a cor das sombras, aqui eu vou definir com mais precisão a faixa tonal que eu quero. Lembrando que aqui segue a mesma lógica do histograma, esquerda áreas mais escuras, direita áreas mais claras. Então vou pegar essa setinha aqui, ó, e vou limitar essa cor que eu adicionei às áreas mais escuras da cena, ó. Se eu quiser ver exatamente onde ela está afetando, eu posso ativar a máscara, ó, diminuo a suavidade para 0 aqui, ó, e eu consigo ver exatamente, ó, o que está sendo afetado ou o que não está sendo afetado. Então eu escolho exatamente a quantidade de sombra que eu quero que seja afetada por esta cor que eu selecionei, né? Então, ó, vou fazer aqui, escurecer um pouquinho mais lá, e separei aqui, essa é a área que eu quero que receba essa cor, ó. E aí eu quero jogar agora o amarelo, o laranja nas áreas mais claras. Então vou fazer uma nova máscara, vou dar um novo, vou criar uma nova máscara novamente fora da imagem aqui, ó, para selecionar toda a imagem, para criar uma máscara em toda a imagem, né? Vou ativar a máscara novamente, vou ativar a opção luminância e agora eu vou jogar, ó, lá para as áreas mais claras da minha cena. Vou zerar a suavidade para eu ver com precisão. Ó, essas áreas mais claras é que eu quero que sejam afetadas. Então vou aumentar aqui um pouquinho e aí tiro a máscara e coloco a cor que eu quero. Vou colocar aqui um amarelinho aqui na minha cena, né? E aí, para mostrar agora como eu posso fazer coisas que na tonalização dividida eu não conseguia, eu vou adicionar, por exemplo, um laranja nos meios tons, né? Então vou dar um novo novamente, vou criar uma máscara agora desse lado aqui para fora, ó, tudo selecionado, novamente máscara de luminosidade e vou selecionar só os meios tons, ó. Vou de novo lá diminuir a suavidade e eu consigo controlar, ó, exatamente qual é a faixa tonal que eu consigo afetar, como eu faria com, por exemplo, o deslizante Blend If, né, lá no Photoshop, ou máscaras de luminosidade. Então eu consigo fazer essa separação e aqui eu consigo jogar, por exemplo, um laranja mais intenso para a pele da menina aqui. E aí posso aumentar a suavidade aqui. Deixa eu tirar um pouco da cor original da foto para ficar só com a cor que eu estou aplicando. E ó, eu começo a fazer aqui um color grade, entende? E aí eu tenho essa opção. A ideia dessa técnica, ela te dá muito mais controle do que você tem com a tonalização dividida, né? Porque eu consigo aplicar aí várias opções, né? E além disso, eu ainda posso mesclar com o pincel, por exemplo. Digamos que aqui, ó, essa máscara aqui está afetando a boca dela, ó. Só que digamos que eu não quero que afete a boca dela, né? A máscara de meio tom também vai estar afetando a boca dela, ó. Só que digamos que eu não queira. Então eu posso pegar essa máscara aqui, selecionar ela, trocar aqui para a opção pincel, botar o apagar, né? E remover essa máscara da boca dela, trazer a cor original para a boca dela, né? Não deixar o color grading afetar a boca dela, ou afetar os olhos, por exemplo, né? Essa é a dose de controle que eu não consigo ter utilizando a tonalização dividida e que, na minha opinião, torna essa técnica tão interessante, né? E aí as possibilidades aí são várias, você pode trabalhar conforme quiser. Por exemplo, eu posso agora pegar o azul que eu coloquei nas sombras, posso usar um color grading diferente, um lilás nas sombras, por exemplo, com um ciano mais frio nas áreas mais claras. Também pode me dar um color grading interessante aí, ó. O que é interessante para mim é mostrar exatamente isso para vocês, como isso daqui me dá muito mais possibilidades e muito mais controle do que eu tinha com a tonalização dividida. Na tonalização dividida, realce, sombra,
A amplitude dessas áreas já está definida pelo Lightroom internamente, e eu só escolho a cor que eu vou aplicar e a saturação e a faixa de corte, né? Onde é que corta e divide o que é sombra e o que é realce. Com essa técnica aqui, cada aplicação de cor eu defino a amplitude do tom que eu quero selecionar. Eu posso selecionar só as sombras mais escuras, ou as sombras quase chegando no meio tom, ou apenas o meio tom, ou só as áreas mais claras, e por aí vai, além de escolher a suavidade dessa região, o quanto ela invade as regiões mais próximas dela, né? E além disso ainda, poder utilizar o pincel e controlar o posicionamento dessa aplicação. Então, se em alguma parte da minha imagem esse color grading não funciona, ou eu quero reduzir o impacto dele, o pincel aí soluciona esse meu problema. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do tutorial, né? Espero aí que ajude você a desenvolver umas ideias interessantes aí, utilizando essas técnicas de color grading, dividindo a sua imagem aí por faixas tonais. Então, fica o convite para participar lá do nosso grupo Lightroom Brasil no Facebook, e fica também aí o convite para visitar o nosso site www.lightroombrasil.com.br. E até um próximo vídeo.